muito bem-vindo à Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar para você que sente-se chamado por Deus para o ministério pastoral, ou ainda que deseja aprender um pouco mais da palavra de Deus, mas com seriedade, adotando um critério, desta forma realmente levando a sério o estudo teológico. Quando a gente lida com a teologia, primeiramente é preciso estar apaixonado por ela. Tem que fazer teologia por amor, paixão, porque senão vai ser realmente algo muito forçoso, penoso, inclusive. Agora, a teologia, ela pode gerar crises acadêmicas, mas também maturidade espiritual. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como permanecer firme na fé em meio à diversidade de pensamento? Alguém já disse que cada cabeça é uma sentença. A entrada em um curso de teologia costuma despertar grandes expectativas nos alunos. Eu, particularmente, décadas atrás, adentrei uma instituição teológica. Tinha uma expectativa. A realidade foi outra, mais gratificante e grandemente enriquecedora. Muitos alunos imaginam que vão encontrar um ambiente onde todos os professores pensam exatamente da mesma maneira e que vão ensinar as mesmas interpretações e vão defender um único modelo teológico, sem nenhum tipo de divergência. Entretanto, ao iniciar os estudos bíblicos, eles percebem que existem diferenças de abordagens, de métodos, de interpretações e até mesmo posicionamentos doutrinários entre professores e disciplinas. E isso, para alguns estudantes, gera insegurança, confusão e até crises espirituais e acadêmicas. Acontece que aquela pessoa realmente chamada por Deus vai passar por lutas, vai ter o seu revés, porém, ela vai permanecer firme. Firme por causa de quê? Porque ela sabe muito bem quem ela tem crido e, sobretudo, qual é o propósito dela. O estudo teológico, na verdade, não destrói a fé verdadeira. Ele prova, amadurece e fortalece a fé genuína. O primeiro fundamento é que a Bíblia continua sendo a autoridade suprema. Nenhum professor é autoridade final. Este, como docente de teologia, não é o dono da verdade. Nem sempre eu consigo acertar em tudo, mas posso oferecer uma contribuição, inclusive oferecendo outras interpretações e não apenas colocando o meu posicionamento. Nenhuma tradição humana é infalível. A gente não pode colocar uma tradição religiosa de forma infalível. Pelo contrário, a tradição religiosa tem o seu valor, porém, no tocante à questão da fé, ela não constitui única regra de fé, ou prática, inclusive, de conduta. Nenhum sistema teológico vai substituir as escrituras. Nós temos o sistema teológico, ou ainda vários sistemas, mas todos eles são passíveis de análises e precisam ser realmente analisados à luz das Escrituras. O cristão ele precisa compreender e que permanecer firme no princípio bíblico de que toda Escritura é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. De modo que a teologia existe para servir à Bíblia, nunca para substituí-la. Se você adentra um seminário teológico onde você não se aprofunda nas escrituras sagradas, você está perdendo seu tempo, porque todo instituto bíblico teológico ou instituição precisa realmente pautar-se na palavra de Deus e explicar, e, enfim, corroborar para o entendimento das sagradas escrituras. Portanto, professores de teologia podem errar, autores dos livros que nós utilizamos podem errar, sistemas teológicos podem errar, instituições, quer no âmbito religioso ou até mesmo chamado secular, dentro do curso de teologia, podem cometer erros, mas a palavra de Deus permanece eternamente, para sempre. E qual é o princípio essencial? A Bíblia deve ser a única regra infalível de fé também como fundamento doutrinário e, por sua vez,
parâmetro para avaliação de todo o ensino. No tocante à questão da diferença entre os professores, isso não deve causar ou produzir um desespero. Muitos alunos entram para o seminário, já entram em crise. Por causa de quê? Um professor interpreta diferente do outro. Um enfatiza algo e o outro vai relativizar. Um é mais conservador e o outro é mais acadêmico. Um é mais confessional e o outro é mais crítico. Isso acontece porque a teologia possui escolas interpretativas, métodos de interpretação, por sua vez, tradições históricas, perspectivas denominacionais e até mesmo níveis diferentes de abordagens acadêmicas. Mas o que é importante todo aluno compreender? Ele precisa compreender que essa diferença não significa necessariamente apostasia, como se fosse um afastamento da fé ou ainda um abandono da fé cristã. A gente precisa atentar para os termos que são essenciais, secundários e terciários. Outra coisa que a gente precisa aprender, a distinguir doutrinas essenciais das questões secundárias. Doutrinas essenciais da fé cristã são inegociáveis. Inspiração das Escrituras, divindade de Cristo, morte e ressurreição de Jesus, salvação pela graça, trindade, realidade do pecado, a volta de Cristo. Negar essas verdades corrompe o evangelho. Agora, questões secundárias existem em alguns assuntos, eu diria vários assuntos, melhor dizendo, e que os cristãos fiéis, sinceros em todo mundo vão discordar. Escatologia, dons espirituais, forma de governo eclesiástico, debate sobre batismo, questões sobre milênio, debate sobre a continuidade ou cessação dos dons. Nesses temas, o aluno precisa aprender, ouvir, analisar, comparar, estudar, desenvolver e, sobretudo, manter a sua convicção bíblica pessoal. O seminário não existe para substituir sua comunhão com Deus. Um dos maiores erros dos estudantes é pensar que estudar sobre Deus é o mesmo que andar com Deus. Não é. É possível você conhecer grego e hebraico, dominar teologia sistemática, entender hermenêutica, conhecer a história da igreja e ainda assim estar espiritualmente frio. O estudante saudável vai equilibrar conhecimento, oração, devoção, comunhão, serviço cristão. Que mais eu poderia acrescentar para ajudar a sua vida? A questão relacionada à vida piedosa, uma vida justa, piedosa, realmente santa. Mas como aproveitar melhor cada professor? Cada um deles, mas o melhor deles. Mesmo quando o aluno discorda de um professor, ainda pode aprender muito com ele. A tendência é o aluno levantar a mão e perguntar algo, ou quando não, dizer discordo. E eu pergunto às vezes, e daí, se discorda ou não? Que diferença faz? É só para dizer que você discorda? Porque a questão não é discordar, é argumentar. Uma coisa é, professor, eu não entendi, poderia repetir? Poderia explicar? Outra coisa é levantar a mão só para dizer discordo. E daí? As pessoas às vezes discordam, mas não sabem sequer argumentar, porque não tem fundamentação bíblica e teológica. Mas para extrair melhor, você precisa aprender que existe esse quesito chamado metodologia. Às vezes, o professor possui excelente didática, organização lógica, profundidade histórica, domínio linguístico, uma habilidade argumentativa, e tudo isso pode ser aproveitado. Você precisa desenvolver o senso crítico saudável. O aluno maduro não vai aceitar cegamente tudo que é dito, mas também não rejeita tudo automaticamente, porque ele vai aprender a ouvir, a anotar, a pesquisar, conferir nas escrituras, analisar contextos e comparar as interpretações.
Lembra de Atos capítulo 17, versículo 11, que diz que os bereanos examinavam cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Sabe quem estava lidando e falando com aqueles crentes em Bereia? Os apóstolos. Mesmo assim, eles iam lá e conferiam. A gente aprende, inclusive, com as discordâncias. Até posições com as quais o aluno não concorda podem ajudá-lo. Como? A entendê-lo melhor, o debate teológico, a fortalecer as suas convicções, a aprender a argumentar biblicamente e, sobretudo, a amadurecer intelectualmente. Alguns vai idolatrar professores, autores de livros, vão transformar os professores em autoridade absoluta, tornam-se discípulos de correntes humanas. Isso é perigoso. Por quê? O apóstolo Paulo combateu isso lá em Corinto. Se você analisar 1 Coríntios capítulo 3, vai ver que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Foi justamente combatido pelo apóstolo Paulo. O aluno precisa aprender respeito sem idolatria, admiração sem dependência intelectual, humildade sem passividade. E outra coisa, nem toda dúvida é destruição da fé. Muitos estudantes entram em contato com a chamada crítica textual, questões relacionadas à história, debates hermenêuticos, tensões interpretativas, isso mesmo, e até mesmo discussões filosóficas. Inicialmente, tudo isso pode assustar, mas dúvidas honestas podem aprofundar a fé, gerar conhecimento, conduzir a estudos mais sérios e ainda fazer com que a sua fé venha a ser amadurecida. Porque fé madura não é fé ingênua. A fé bíblica vai suportar a investigação. A palavra crítica está relacionada à investigação. Você precisa investigar, examinar, precisa fazer, inclusive, exegese, ir para as línguas originais, ver com seus próprios olhos aquilo que o texto diz nas línguas originais, para que não venha ficar tão somente à mercê das opiniões e das interpretações. Algumas sugestões para os alunos do curso de teologia. Nunca abandone sua vida devocional. Nunca pare de ler a Bíblia. Leia a Bíblia para adorar, adorar a Deus. Leia a Bíblia para obedecer. Leia a Bíblia para ser transformado. Não transforme a Bíblia apenas em um material de leitura ou ainda acadêmico. Faça a distinção entre a opinião do professor, a interpretação acadêmica e a doutrina bíblica clara. Anote as suas dúvidas para pesquisar posteriormente, porque nem tudo que pode ser resolvido de uma forma imediata. Você pode consultar bons livros, comentários, autores confiáveis, comparar as perspectivas, aprender a pesquisar de uma vez por todas, não é, deixar de se desenvolver emocionalmente, mas também intelectualmente, e isso requer humildade. O fato de estudar a teologia não torna você superior a ninguém. E não entre em debates desnecessários. Não perca tempo. Vencer discussões não é o objetivo do aluno. Mostrar superioridade, provar erudição. Isso vai produzir, sabe o quê? Orgulho e, ao mesmo tempo, desgaste espiritual. O que você tem que fazer? Uma vez fazendo teologia, está inserido na igreja local. Fortaleça sua igreja local. O seminário não substitui o culto, o discipulado, a comunhão, muito menos o serviço cristão. Você precisa cooperar com a igreja local e aprender a ouvir sem absorver tudo automaticamente. Ouvir não significa necessariamente concordar, mas aprenda a pensar biblicamente, porque o objetivo não é repetir frases prontas, mas compreender as escrituras,
interpretar a Bíblia corretamente e aplicar fielmente. Já caminhando para o final deste, o aluno precisa entender o propósito real da teologia. Por que você está fazendo teologia? Qual é a razão desse curso? A teologia não existe para acumular informação. A teologia não existe para ganhar debate. A teologia não existe para impressionar pessoas. A verdadeira teologia deve produzir reverência, santidade, amor por Deus, compromisso com a verdade e serviço ao próximo. Quanto mais se conhece verdadeiramente a Deus, menos orgulho sobra no coração. E qual é a proposta que eu tenho para você que está começando, quando não no meio do curso de teologia? Uma proposta tanto pastoral quanto acadêmica. Falo como pastor, mas também por alguém que já esteve nos corredores, literalmente sentado em várias salas de aula nesse âmbito religioso para aprender, assim como você está fazendo atualmente, nessa questão acadêmica, mas é uma prática, digamos, semanal. E eu começo com o devocional diário. Separe tempo para orar. Separe tempo para leitura bíblica. Separe um tempo para reflexão espiritual. Provavelmente, assim como eu, você trabalha, estuda, tem família, outros compromissos na igreja, mas cá entre nós, às vezes sobra 30 minutos para mexer nas redes sociais e você diz que não tem tempo para orar. Ah, eu não tive tempo sequer para ler a Bíblia. Foi, na verdade, falta de prioridade. Leia a Bíblia 10 minutos, quer na hora do almoço, quer dentro de um ônibus, enquanto estiver sendo conduzido para a instituição teológica, por exemplo. Leia a Bíblia, não deixe de ler, não deixe de refletir, mas busque um estudo de forma complementar e equilibrada. Leia a Bíblia, leia comentários bíblicos, leia teologia sistemática, história da igreja, apologética, leia livros. Sem livros não dá. Não tem como ter uma formação bíblico-teológica sem livros, e principalmente a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia toda. Pode ser que você vai ler em um ano. Uma outra pessoa vai ler a Bíblia toda na sua versão, a qual você tem, em um ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que seja, mas leia a Bíblia toda. Tenha uma noção panorâmica dela. E outra coisa, busque grupo saudável de discussão. Não é um debate estéril e interminável, mas promova encontro entre alunos, entre seus colegas, para compartilhar suas dúvidas, estudar juntos, orar uns pelos outros, evitar os extremos. Agora, o acompanhamento pastoral é essencial. Todo aluno de teologia deveria possuir um pastor, um mentor ou uma liderança espiritual. Mas você precisa fazer sempre um exercício, logo é algo constante, um constante de discernimento bíblico. Perguntar sempre: isso é bíblico? Qual o contexto? A base textual sólida? Isso glorifica a Cristo? E o meu conselho final: não tenha medo do aprendizado. O desconhecido causa medo. Mas quando você faz aquela imersão na teologia, você vai ver que não é bicho de sete cabeças. Você precisa ter um conhecimento que pode assustar no começo, mas Deus continua sendo Deus. Não abandone a simplicidade do Evangelho. E outra coisa, a profundidade teológica jamais deve matar, por exemplo, a fé, a humildade, a dependência de Deus. Cria-se em conhecimento e graça. O equilíbrio bíblico entre a mente instruída, o coração quebrantado, a vida transformada. Como disse Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, versículo 18. Agora sim, o seminário
teológico não deve ser visto como ameaça à fé, mas como oportunidade de amadurecimento. O aluno sábio aprende sem idolatrar, questiona sem rebeldia, pesquisa sem arrogância, discorda sem desrespeitar, permanece firme nas Escrituras e a maturidade cristã nasce quando a fé encontra o conhecimento e o conhecimento continua submetido à palavra de Deus. A melhor teologia não é a que enche a mente apenas. Não é só encher aqui, encher o coração, que transforma-o e faz com que você venha cada vez mais e mais se aproximar de Deus. Deus abençoe. Qualquer dúvida, você pode deixar no comentário e, na medida do possível, eu estarei lhe auxiliando, enfim, dirimindo uma dúvida, ou não respondendo a sua pergunta.